Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro, estamos na primeira semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, estamos ainda no capítulo 1 de Marcos. Marcos é o Evangelho mais curto. Nós temos um retrato, né? Claro que Marcos ele vai nos dar ainda mais outros episódios e dados, mas de uma certa forma nós temos um retrato dos feitos, dos atos, principalmente dos atos e também no final um discurso, uma palavra de Jesus, da sua revelação. E percebemos aqueles que recorrem a Jesus, que buscam o Senhor. O Evangelho ele manifesta essa compaixão de Deus, né? Deus que ele trata, ele cuida daquilo que é de pior no humano. E quantas das vezes nós nos esquecemos disso, né? Nos esquecemos dessa realidade. E isso é algo que talvez nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, nos debruçarmos, ruminar, amadurecer isso. Porque Jesus, no seu ministério público, ele testemunha essa compaixão. Ele veio e ele cuidou, ele lidou com aquilo que era de pior. Viam pessoas enfermas, endemoniadas, perdidas, desesperadas, recorriam a ele e ele cuidava dessas realidades, ele tratava, ele lidava, ele sustentava isso. Por que é importante nós entendermos essa realidade? Porque às vezes na nossa caminhada na vida cristã, nós vamos ver coisas belas, nós vamos testemunhar maravilhas, mas também o cristão, pela sua experiência e pela sua intimidade com Jesus, é também capacitado a lidar também com aquilo que é de pior no mundo, do jeito de Cristo. Porque às vezes parece que os cristãos eles se perdem nisso. Da mesma forma que Cristo lida com aquilo que é pior em nós, eu e você somos chamados também a ter essa graça e ter consciência que o lidar de Cristo comigo me forma e me ensina a lidar com o outro e principalmente com aquilo que é de pior no outro. Porque às vezes a gente julga demais, a gente condena demais, a gente está sempre com um dedo apontando para o outro. Mas todos aqueles que sofreram, todos aqueles que estavam na miséria, eles não receberam o julgamento de Cristo, eles foram acolhidos. E Cristo soube lidar de modo salvífico com o sofrimento deles. Creio que essa passagem talvez quer nos ensinar isso também. O que me chama muita atenção nesse texto é que, claro, manifestada a compaixão de Deus, mas numa situação específica. O evangelista Marcos diz que à tarde, depois do pôr do sol, e ainda assim a demanda era grande para Jesus.
Se você entender muito bem, depois do pôr do sol já está escuro, já era noite. Na antiguidade, na noite não se trabalhava. A noite era sinal de que não se tinha mais nada para fazer. Não se podia fazer mais nada. Somente descansar e esperar o sol nascer novamente para começar o dia de trabalho. O que a palavra quer nos dizer? Quando que para os homens não se tinha mais nada que fazer, Jesus ainda tinha o que fazer. É como que o Senhor está dizendo que quando para nós chega no nosso limite, né, às vezes nós passamos momentos assim na nossa vida, né? Eu não sei mais o que fazer. Já fiz de tudo. Cheguei no meu limite. Chegou na noite. O sol já se pôs. Deus ainda tem o que fazer. Porque nenhuma noite é tão escura para o Senhor. E se chegou no nosso limite, Deus é aquele que vai para além. E Ele pode realizar. Essa é a nossa esperança. Por isso que o cristão é capacitado a lidar e aprender a lidar com tudo aquilo que é diferente, com tudo aquilo que talvez nós não entendemos muito bem, ultrapassa os nossos limites, porque a nossa fé não está na minha capacidade, mas está naquele que me amou e por mim se entregou. E Ele disse que mesmo que não haja mais solução aos olhos humanos, Ele ainda continua a agir. Ele ainda continua a operar. Por isso, peçamos essa graça, desse renovo, que Deus renove as nossas forças e que, alcançados pela compaixão do Senhor, também possamos manifestar essa compaixão, principalmente por aqueles que mais precisam dela. Porque as pessoas boas, elas têm a nossa compaixão de graça, mas aquelas pessoas que sofrem, difíceis ou estão distantes, elas precisam da nossa compaixão. Que Deus nos dê essa graça nesse santo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.